Como é bom passar essa Páscoa com vocês, passar em casa, em Porto Alegre. O ano passado nós estávamos juntos em Santa Cruz, com a turminha querida ali, com Caxias, junto com o Fernando e a Denise, turma da Bélgica. E foi algo muito especial, Thelma e Luísa, nós estávamos juntos lá ministrando. Mas é algo muito peculiar, poder estar junto com a amada igreja aqui. Então é um presente de Deus, é sempre algo muito especial de desfrutar desses dias. E é impressionante como, à medida que a palavra vai entrando e vai nos santificando, que o Espírito vai se derramando e vai se manifestando com mais e mais liberdade. E é isso que está acontecendo. Nós vamos recebendo palavra profética, nós vamos recebendo visão de Deus, toda a revelação daquilo que o Senhor quer fazer, para que cada vez mais e mais possamos ser homens e mulheres espirituais. Então não detenha, você precisa falar. A Marta trouxe uma observação ali no banco, quando a gente estava no meio do louvor, ouvindo essa palavra profética, que nós não podemos nos calar, mas precisamos falar. Hoje tudo é por meio de texto, né? Hoje a gente usa o WhatsApp e as mensagens, mas não tem o mesmo efeito. Não estou dizendo que não tem uma contribuição de edificação. Como é importante você abrir a boca e falar. Isso que o Sam me trouxe aqui, né? Fala a essa amoreira, né? Fala a árvore, você precisa falar, sai daqui, com raiz e com tudo, não deixa nada retido, precisamos cavar profunda a vala. Então o Senhor tem esse anseio de nos levar a essa prática, aonde nós podemos, diante das circunstâncias, situações peculiares nossas, eu creio que cada um de nós enfrentamos alguns desafios em nossa vida particular, nossa vida familiar, conjugal, aonde ministerial, aonde nós precisamos falar diante dessas situações. E nós precisamos declarar a palavra de Deus em fé, para que essas situações então sejam transformadas, sejamos transfigurados, como o Gilberto nos lembrou aqui, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aleluia. Posso orar mais uma vez contigo? Senhor, é com uma mistura de grande alegria, de tremor e temor e fraqueza, ao mesmo tempo, uma tremenda consciência da Tua presença aqui, da Tua unção, do Teu poder se manifestando na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, ao estarmos diante da Tua palavra e do Teu Espírito, queremos com reverência e santo temor nos aproximar, para que a Tua palavra venha ao nosso espírito. Como temos proclamado e ensinado aqui, queremos definitivamente ser homens e mulheres espirituais, a Tua imagem e semelhança. Há um anseio do Teu coração, para que a Tua igreja possa subir patamares, possa crescer num nível superior de vida e de qualidade espiritual. Por isso, Espírito Santo, na limitação do Teu servo, extrapola, ultrapassa. Senhor Jesus, que os nossos olhos sejam fixos em Ti, na Tua abundante graça, na Tua unção, no Teu poder. O Espírito do Senhor está sobre nós. É o ano do jubileu. Aleluia. É o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Nessa manhã nós vamos dar continuidade de um pouco mais sobre essa vitória tremenda de Cristo Jesus naquela cruz. Ontem à tarde, concluindo, João Nelson nos falou dessa obra tremenda de expiação, de Cristo Jesus sofrendo no espírito, na alma e no corpo. E creio que a maioria de nós vai se lembrar das últimas palavras de Jesus, mas a última declaração, e a palavra nos fala que é o Senhor Jesus, o Senhor da glória,
quando, antes de ele expirar e entregar seu espírito ao Pai, ele declarou: está consumado. Você pode dizer isso comigo em voz alta? Está consumado. Eu creio que a gente pode melhorar um pouco mais uma vez, está consumado. Amém? Esse brado de vitória, ela ecoa através dos séculos. Amém? Vem dos primeiros discípulos, daquela cruz onde Cristo Jesus, o Santo de Deus, estava pendurado, tomando o nosso lugar. Esse brado de completa realização, onde Cristo de novo reconciliou consigo mesmo, através do seu corpo, da sua morte, todo o propósito eterno de Deus. E isso gera em nós, discípulos, algumas atitudes. Uma delas é uma imensa gratidão, que nós estamos experimentando aqui. Uma imensa alegria. Você diz amém? É um transbordar. Quem viu algo da obra de Cristo não pode se calar. E não pode ficar passivo. Precisa transbordar, se render. Dessa alegria, gratidão diante do Senhor. E ao mesmo tempo, uma resposta, como nós ouvimos nosso irmão falando, queremos dar resposta a essa palavra profética, em obediência e fé. Amém? Precisamos responder ao Senhor. O Senhor sempre toca na nossa vontade, como Zé ontem nos falou tão preciosamente, aonde nós então respondemos. Claro que isso é pela graça, isso é pela bondade do Senhor, é pela misericórdia dEle que podemos dar essa resposta. Mas mesmo assim, precisa haver uma decisão interior do nosso coração para que a obra de Cristo se completa em nossas vidas. Agora é interessante, ao mesmo tempo que em nós há essa alegria, gratidão, fé e obediência, eu creio que no inimigo há um desespero total, porque ele sabe que pouco tempo lhe falta. Então ele vem com todas as suas hostes infernais para tentar destruir a nossa caminhada em fé, porque ele sabe que o seu fim já está decretado. Aleluia! O Senhor da glória, aleluia, declarou: o Pai, o Filho, pelo Espírito Santo, está consumado. Profetizo isso também sobre as nossas vidas. Vem comigo para um texto onde vamos estar dando essa introdução, no sentido de como sairmos de homens naturais para sermos homens espirituais. E eu queria ler um texto um pouquinho maior, só para trazer uma base. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, texto tão conhecido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode profetizar isso sobre a pessoa que está no teu lado? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou no teu coração o que Deus tem preparado para cada um de nós. A bondade, a misericórdia, a graça transbordando. Profetiza, abra a boca. Nós já recebemos a palavra hoje. Você precisa abrir a boca e comunicar essa palavra profética à vida do teu irmão. E ao declarar sobre ele, você também recebe essa palavra. Vai nos enchendo, vai ultrapassando nossos limites nessa manhã, nossas barreiras, onde nós colocamos como um impedimento. Senhor, tu queres rasgar esses muros que tu tem nos falado, tirar essa nuvem. Queremos estar totalmente livres na tua presença. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração o que tu tem preparado. Olha como continua o texto. Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito todas as coisas perscruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu
próprio Espírito, agora nosso homem interior, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, olha a intuição aqui, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que maravilha! Disso também não falamos em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais, conferindo verdades espirituais com verdades espirituais. O homem natural, aqui entra uma designação, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lhes são loucura, não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Agora, o homem espiritual, obrigado, Jesus, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Havendo ciúme, contenda, divisões, dissoluções, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz sou de Paulo, outro diz sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo o homem? Conforme a visão de Deus, conforme a palavra do Senhor, é impressionante, ele divide toda a raça humana em duas categorias. Ele classifica em homens naturais e homens espirituais. Claro que estou falando aqui no homem e mulher, obviamente, né? Genericamente, ou seja, incluindo todos nós. Mas ele coloca que só tem dois tipos de pessoas sobre a terra: os naturais e os espirituais. Ele completamente coloca dessa maneira, né, para que o nosso entendimento, e a palavra é forte sobre isso. Esses naturais, que são, no original, almíferos, eles vivem somente no governo da alma e do corpo. Não tem o espírito. Tem um texto ali em Judas, versículo 20, é capítulo 1 só, né? Tem um capítulo, versículo 20, fala, na minha versão atualizada, fala dos sensuais, com as suas paixões. Vai falando a respeito, mas no original é a mesma palavra, naturais ou mundanos, que não tem o espírito e que provoca divisões. Ou seja, essa primeira parte, Deus coloca então esse tipo de pessoa, os naturais. E os outros depois ele fala que é o nosso anseio, que é a nossa realidade, mas nós precisamos crescer nisso. Ele fala o homem espiritual. Então daqui é que vem essa base bíblica para esse entendimento a respeito de nós sermos homens e mulheres espirituais. Discípulos regenerados pelo Espírito Santo. Discípulos batizados no Espírito Santo com uma experiência profunda. Agora andando cheios do Espírito, governo do senhorio de Jesus, através do Espírito Santo em nosso espírito, em nosso homem interior. E dessa forma, então, o governo do Espírito Santo em nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Esse seria um resumo do que é homem ou mulher espiritual. Ou seja, há uma distinção, uma diferença radical entre esses naturais e os espirituais. Deixa eu avançar um pouquinho mais ainda nessas definições. Os homens naturais, ou mundanos, ou sensuais, como fala Judas, versículo 19, eles não tiveram a experiência da regeneração. Ainda não são nascidos de novo, do alto.
Como nós já falamos, eles vivem somente ainda na esfera da alma e do corpo, com suas paixões, com seus desejos desenfreados e contrários a Deus. Ontem o José Gustavo nos leu o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que fala do espírito, da alma e do corpo. Ou seja, o homem e a mulher, nós somos três partes, não é somente dois, né? Alma e corpo. É espírito, alma e corpo. Agora, os naturais, uma vez eu estava ministrando, proclamando o evangelho para um contato, para um amigo do reino que estava se achegando, e me veio essa ilustração. Eu disse, sabe como é que vive a pessoa sem Cristo? Ela é, na verdade, 2/3 de personalidade. E na matemática, ela é uma fração ordinária, com todo respeito. Porque ela vive apenas pela alma e pelo corpo. Então, 2/3. Se a unidade completa é espírito, alma e corpo, e vive somente pela alma e pelo corpo, sem o espírito, é 2/3 de personalidade. É uma fração ordinária, onde tudo está incompleto. Nunca há algo inteiro. Por isso, esse sentimento interior, entre aspas, esse desejo de uma plenitude, de algo inteiro, que é o que nós encontramos quando somos homens e mulheres espirituais, espírito, alma e corpo. Ou seja, ainda estão em Adão. Ontem Jonel terminou a palavra falando que todos nós de Adão herdamos, então, essa natureza pecaminosa. Ainda estão em Adão, não saíram de Adão para estar em Cristo. Como não tem o Espírito de Deus, e o Espírito deles não foi vivificado, as funções do seu homem interior não estão atualizadas, não houve ali um programa de atualização, elas estão completamente fora de ordem, tanto a intuição, como consciência, como a comunhão, como José nos ministrou ontem. Então, com isso, as coisas de Deus para eles são loucura. Não tem nexo, é completamente fora da casinha. Não há um discernimento espiritual das coisas de Deus, considerando todas as coisas como loucura. Aqui se inclui tanto o incrédulo como o religioso. Eu gosto muito de uma querida irmã chamada Ruth Paxson, que tem uma trilogia falado Uma Vida em um Plano Mais Alto. É um dos clássicos. E ela traz, nesse livro, uma expressão desse homem natural. O fundamento da vida do homem natural, ele é quádruplo. 4 situações: vontade própria, amor próprio, autoconfiança e autoexaltação. Esse é o fundamento dessa superestrutura, aonde em cima desse fundamento se coloca um grande eu, o Mr. Ego, que todos nós conhecemos bem. Nem eu me aguento quando eu estou na carne. Imagina a Martinha, imagina os colegas, meu Deus do céu. Que bom que o Senhor vai nos afinando para sermos espirituais. Eu vou repetir, eu acho desesperador, porque quando a gente começa a olhar pelo Espírito Santo, esse retrato falado do raio-x, claro que a gente lembra de alguns irmãos, mas lá em casa também tem um espelho, né? Então, a gente olha a si mesmo. Vontade própria, amor próprio, autoconfiança, autoexaltação, onde a vontade própria é a pedra de esquina. E a exaltação própria, autoexaltação própria, chega a ser uma redundância, porque auto já é próprio, né? Mas uma autoexaltação é a pedra de cobertura dessa construção. Onde então essa superestrutura do eu, do ego, onde então o homem natural, mas que também é muito parecido como o homem o homem carnal, onde então aparece toda essa manifestação dessa carnalidade, de tudo aquilo que é centralizado na vida do ser humano como sem Cristo.
sem Deus, cheio dessa autocentralidade, autoprojeção, autopiedade, autocomiseração. O problema é que depois nós vamos ver que essa carnalidade, ela se aproxima muito do homem natural. Então esse eu que se manifesta no homem natural, ele ressuscita, se nós não levarmos para a cruz, essas mesmas características, onde a vontade própria, onde a centralidade, onde a força própria, onde essa necessidade de reconhecimento, de exaltação e de glória, ela muitas vezes ainda aparece na vida de nós. Eu ia dizer dos discípulos, né? Mas de nós, oh Senhor. E identificar essa encrenca braba é complicado, porque dá um desespero. Mas o Senhor já nos profetizou que nós estamos no ano do jubileu. E Jesus declarou na cruz: está consumado. Tudo foi providenciado para uma tão grande salvação. Os espirituais, os discípulos de Jesus, eles já têm recebido o Espírito de Deus. Tanto na habitação, na regeneração, nascidos do alto. Não estão mais em Adão, mas agora estão em Cristo Jesus, através do batismo nas águas. E estão cheios do Espírito de Cristo pelo Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo. Como nós falamos antes, agora eles são 3/3, são uma unidade, uma harmonia, vivem em harmonia com a sua própria pessoa. Não é mais algo de conflito sempre, agora é espírito, alma e corpo, formando o projeto eterno de Deus. Esses espirituais maduros, conforme o texto que nós acabamos de ler, eles discernem, eles conhecem, eles compreendem, eles perscrutam até as profundezas de Deus pelo Espírito Santo, conferindo e interpretando verdades espirituais com verdades espirituais. E o Gilberto mencionou aqui esse texto de 1 Coríntios 2,16, que temos a mente de Cristo, e está totalmente certo, só com um pequeno detalhe, que ele está falando no plural, nós, a igreja, o corpo, temos a mente de Cristo. Nenhum de nós, indivíduo, conseguimos ter pessoalmente a mente total de Cristo, é impossível. Mas juntos discernimos a vontade do Senhor. E é claro, potencialmente temos essa mentalidade da palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Por isso, de novo, Romanos 12, precisamos ter a mente renovada, que não vem por tacada ou como decreto-lei, precisa ser algo trabalhado. A nossa mente era inimiga de Deus. Agora fomos reconciliados, éramos inimigos do nosso entendimento. Agora fomos reconciliados com Deus. Mas eu preciso, por mais que potencialmente em Cristo agora sou uma nova criatura, e também tenho a mente de Cristo, nesse sentido que me cabe como discípulo, e na totalidade no corpo, mas eu preciso dessa renovação da minha mente continuamente. Não vivo mais debaixo de um julgamento, por isso que ele fala aqui. Eu vivo debaixo da consciência purificada. Não vivo mais debaixo de condenação e acusação. Agora eu vivo debaixo da graça do Senhor, de uma consciência purificada que me dá livre acesso ao Santo dos Santos. Amém? Oh, Jesus, que desejo de crescer. Não vivemos mais de acordo com o julgamento deste mundo de acusação e condenação, mas agora com a consciência clara da parte do Senhor. Então, primeira subdivisão seria naturais e espirituais. Agora, para nossa surpresa, os espirituais também se subdividem em duas categorias. Não me atirem tomates, espere eu concluir a palavra.
de acordo com as Escrituras. Eu preciso ser fiel à palavra. Ele fala aqui em 1 Coríntios 3, versículo 1, irmãos, não os pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido. Ainda não podeis suportar esse alimento sólido, digo eu aqui. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Havendo ciúmes, contendas, essas coisas todas entre vós, então é evidente que são carnais. Andais segundo o homem, preferências, polarização, dissensões, discussões. Paulo está falando aos irmãos, ele cita irmãos, ou seja, convertidos. No início da carta, capítulo 1, pode colocar na tela para mim, capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer, nessa saudação, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Esses irmãos queridos e irmãs, que eram carnais, eles eram santificados em Cristo Jesus, nossa posição. Só que também somos chamados para ser santos, para ter a experiência. Então aqui são duas coisas. Uma coisa é a obra que Cristo realizou na cruz, onde potencialmente Ele já fez tudo, e nós já fomos incluídos, colocados dentro de Cristo. Essa é a nossa posição. Mas da posição eu preciso trazer para a minha experiência. Por isso que Paulo está falando aqui, irmãos, queridos, amados, lindinhos, eu queria tanto falar para espirituais. E eu creio que aqui, e em outras partes, nós vamos ver textos e a gente vai se interpondo junto na palavra, um completando o outro e repetindo de novo para trazer segurança para vocês. Mas ele vai dizendo assim, me parece que há um desabafo, me parece que há uma certa frustração aqui, há um desespero até apostólico de Paulo. Eu quero tanto falar para espirituais, mas eu não posso nem dar alimento sólido, eu tenho que dar leitinho, porque ainda são crianças, não conseguem processar sozinhos, tem que tomar só alimento pré-pronto, não tem condições de receber, avaliar, processar, memorizar, ruminar, digerir, que é o alimento sólido. Vocês são crianças, recém-nascidas. E ele fala assim, me parece que aqui há um delay aqui de 3 anos, pelo que os comentários que eu li, ou seja, em 3 anos, Paulo esperava que aquela igreja já fosse espiritual, que deixassem o estágio de infantilidade, para que fossem agora maduros em Cristo Jesus. Ou seja, uma das outras características, além de não conseguir processar o alimento sólido, somente leitinho, é que estagnaram na fé. Ou seja, nós vamos ver esse texto de Hebreus depois de novo, que o José falou ontem, atendendo o tempo de corrido ainda estão nessas coisas básicas. Ou seja, essa estagnação, essa passividade, esse puxou o freio de mão e ficou, só que nós esquecemos que a vida cristã, quando tu estagna, tu não fica parado, tu volta para trás. Porque a correnteza deste mundo vai te arrastando. Nós precisamos avançar. Amém? Outra coisa que fica evidente aqui, que eu creio que dá uma agonia aí, isso também é algo real, quanto mais a gente vai servindo aos irmãos, e de novo eu falo, vendo na minha própria vida e na realidade, mas, Senhor, é impressionante no meio da igreja, divisões, contendas, partidarismo, polarizações, lutas, isso é obra da carne. Gálatas 5, fala que isso é obra da carne. E ele fala, andando segundo o homem, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, não, eu sou mais espiritual, sou suprassumo da espiritualidade, eu sou só de Jesus. Andando segundo preferências de homens. Aí ele fala, andando segundo o homem comum, como se não tivesse o Espírito. Em nome de Jesus, há um anseio do Espírito, para
que possamos deixar essas coisas da carnalidade. Discussões, brigas, destrato na família. Pais, filhos, filhos, pais, cônjuge. Rancor, amargura, mágoa, ressentimento. Dificuldade entre irmãos. Amados, isso é carne. E a carne para nada presta, nós vamos ver isso. O Senhor nos chama para sermos homens e mulheres espirituais. Você diz amém? Deixa eu te dar uma sequência, onde vamos estar examinando alguns textos aqui juntos, para vermos qual é o desejo do Senhor. E você vai anotando aqui as características para que no raio-x aqui você vai saindo delas. Partidarismo, preferências, ciúmes, invejas, discórdias, contendas, dissensões, falta de crescimento, só leitinho, fortemente influenciada pela natureza carnal, ainda pelos sentimentos ou circunstâncias. Tudo isso é característica de ainda, vou colocar discípulos entre aspas, carnais. Se podemos colocar dessa forma com todo cuidado, porque não pensa que é natural, é normal permanecer nesse estágio que o Senhor aceita isso. Há um grande perigo. Ontem nós vimos as 5 advertências de nós não retrocedermos na fé. Eu vou dar um toque forte sobre isso depois. Porque não existe uma segunda categoria aceitável para Deus, uma carnalidade. Porque Deus não aceita carne, só espírito. Amém? Hoje em dia, no meio evangélico, é como se existisse discípulos e o povo. E o comprometimento de viver, tomar a cruz, ser santo, andar em santidade, é para os discípulos, é para uma elite. Agora, o povo, a congregação, anda como quer. Mas isso não existe de acordo com a palavra de Deus. Está me ouvindo? Amém? Agora, Deus nos chama para esse patamar superior. 1 Coríntios 13, olha só. 1 Coríntios 13 vai nos retratar de novo. Paulo falando nesse capítulo tremendo do amor, e podíamos ficar toda manhã aqui. Versículo 10 e 11, ele vai falando, quando porém vier o perfeito, o maduro. Perfeito aqui não significa uma perfeição intrínseca em nós, absoluta, de irrepreensibilidade, mas significa maturidade. Quando eu era menino, eu pensava, falava, sentia como menina. Ponto e vírgula. Quando cheguei a ser homem, maduro, perfeito, responsável, quando cresci, deixei as coisas de menino, as coisas próprias de menino. De novo você vê essa clareza de crianças recém-nascidas, crianças pequenas. Aqui o contexto, pelo que eu vi, fala de meninos ou crianças entre 1 a 10 anos, com atitudes próprias de crianças. Ele é pequeno, ele é incapaz, é imaturo, é sem entendimento ainda. Contextualizando com a palavra ontem do Zé Gustavo, ainda é um tecnon, ainda não é um uios. Ou seja, essas características de pensar, sentir, falar como uma criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cresci, deixei essas coisas. O mais triste é ver uma turminha querida aí. Ai, que atendendo ao tempo decorrido devia ser maduros, agindo como crianças. Aí é complicado. Obreiros, pastores, presbíteros, apóstolos, Senhor, profetas, com carnalidade, centralidade do eu, projeção do eu, mágoa, ressentimento, rancor, primazia, exaltação. Ai, Jesus, estou falando de mim, me guarda, Senhor.
Você está entendendo? Olha que o contexto aqui, acho que foi o Jimmy que no encontro do presbitério nós falamos sobre isso, que a marca registrada da maturidade é o amor, porque está nesse capítulo aqui. Quando eu cheguei a ser homem, maduro, perfeito, qual é a característica dos homens e mulheres espirituais? Não é muito conhecimento. Não é. Porque os amados de Corinto, pode abrir para mim a tela, ler 1 Coríntios 1:5, vai dizer: em tudo foste enriquecido em Cristo, em toda palavra e em todo entendimento, todo conhecimento. No próximo versículo, ele vai dizer, como testemunho, próximo ainda, e ainda não vos falta nenhum dom. Ou seja, muitos associam uma espiritualidade e uma maturidade com conhecimento e com manifestação de dons. E tu sabe como eu sou a favor disto. Mas, entretanto, todavia, a manifestação do Espírito é do Espírito. Isso não significa que eu sou maduro. Ele é dado no batismo, na porta, para me amadurecer, para que esse espírito de adoção vai intercedendo na minha vida, vai me formando a imagem e semelhança de Cristo. Mas nem o conhecimento, nem a abundância de manifestação caracteriza o homem ou a mulher espiritual. O que caracteriza? O amor. Como José terminou ontem, o amor sacrificial, o amor ágape. O amor que se doa, que se entrega, que não pensa mais em si, que pensa nos outros. Que se sacrifica, que vive não mais centralizado no seu próprio umbigo, mas vive pensando e servindo os outros. Tu está entendendo? Não é muito conhecimento intelectual, teológico. Tem pessoas que ao ministrar ou falam, tu fala e tem muito conhecimento. Eu conheci uma pessoa dessa, não é daqui, é de outro lugar do mundo. Eu brincava que a aparência dele, ele era como se aqueles ET que se vê nos filmes, um cabeça bem grande, né? E o corpinho bem fininho. O cabeção, ele tinha todo o conceito do propósito eterno de Deus, reino de Deus, catequese, livreto 1, livreto 2, livreto 3, ele sabia tudo. Só tinha um problema, não tinha o coração. O coração era chiquito. Pensava só nele, projeção dele, opinião dele. Ele era tão espiritual que ele não conseguia conviver com os irmãos. Só ele se suportava. Ele não aguentava os irmãos. Ele não suportava a debilidade dos outros. Não queria congregar. Até hoje não congrega. Está lá isolado. Fez uma igreja de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Amados, perdão, nós precisamos ter essa característica desse amor que ama, perdoa, se entrega, se sacrifica. Isso sim é espirituais. Amém? Vamos deixar as coisas de menino, de menina. Vamos começar a olhar para aquilo que é maduro. Quando cresci, quando me tornei homem. Agora, a mim, meu foco são as coisas do Pai, como vamos ver logo mais adiante. Efésios 4:14. De novo, Paulo vai dizer: não sejais como meninos. Qual é a característica dos meninos? Agitados, inconstantes. Todos nós. Eu tive 3 guris lá em casa, Jonathan, Dani e Mike, quando os guris eram na adolescência, né? Uma hora era uma coisa, outra brinquedo, todos quase band em 20 minutos, 10 minutos, tudo pode mudar. Ou seja, eles já queriam brincar uma coisa, depois bola, futebol, bicicleta, skate, projeto. Era uma maravilha. Que saudade daquela época. Agora a gente está revivendo isso com os guris, né? Com os netos, né? E com as netinhas. Que coisa boa. Agitados, de um lado para o outro. São levados por todo o vento de doutrina. Não tem firmeza, constância, perseverança, foco. Tu está anotando, né? Claro.
Não sejamos mais como meninos agitados, impulsivos, inconstantes. Ah, Senhor. Levados ao redor. Os espirituais têm foco. Os espirituais têm continuidade. Os espirituais têm perseverança. Vivem pelos princípios de Deus. É a sua palavra e o seu espírito. Não importa circunstâncias, não importa adversidade, não importa dificuldades exteriores ou interior. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Olha como diz o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Esses são os espirituais. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos para dentro, Cristo. Unidade, qualidade, quantidade, finalidade, não esquecendo nenhum aspecto, tanto do nosso caráter, do nosso carisma, mas também do nosso serviço e obras para fazer discípulos. Não estamos focando só algo, em tudo, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E eu gosto muito de uma versão, de uma colocação que o Mário Roberto uma vez me fez. Ele diz que essa palavra seguindo pode ser traduzido andando e falando a verdade em amor. Amém? Precisamos começar a nos ajudar. Irmão, me ajuda aqui, eu estou quase caindo na carne. Ontem eu fui resolver o problema do bilhete do estacionamento, quase, depois daquela palavra maravilhosa do Zé, quase que entrei na carne, porque tinha que conseguir. Ai, meu Deus do céu, nem vou falar aqui. E a Marta disse: John, não cai na carne, John. Ele dizia: não estou caindo, acho que eu estou. Tinha que pegar o código Renavan e tinha que pegar a placa, eu não me lembrava da placa, nem do menos do código, e CPF sabia, né? Mas aí tinha que digitar, não dava certo, tinha que chamar a moça e... Oh, Jeová! Um detalhe, tu sai de um retiro espiritual da palavra que nós recebemos ontem, e tu está por um triz. Eu não estou falando de ti, estou falando de mim. Misericórdia, Senhor. Deixando as coisas de menino, agitação, inconstância, instabilidade, para agora um foco, uma constância, uma continuidade, em nome do Senhor Jesus. Vem para mais um texto nessa continuidade. Hebreus 5, 12 a 14. Olha que palavra. Conhecemos isso desde os primórdios. Como foi precioso receber os fundamentos da fé em 1978, acho que foi com Erasmo, lá na Seara, ali na antiga ali, né? Como é que era o nome ali? General Câmara. Oh, Jesus! Ouvi do propósito, ouvi do reino, ouvi sobre ser discípulo, ouvi sobre os fundamentos da fé. Ali começamos a abrir, receber nossos olhos de que tem um propósito, como efeito devíamos ser mestres, atendendo o tempo decorrido. Ou seja, é anormal estagnar, é anormal a passividade, é uma anomalia, é um sintoma de uma doença grave, perigosa, mortal, essa estagnação. Necessidade de novo que alguém nos ensine os princípios básicos da palavra de Deus. Assim vos tornaste como necessidade de novo de leite, não de alimento sólido. Continua ali. Todo aquele que se alimenta no leite ainda é inexperiente na palavra da justiça, ainda é criança, como ele está falando aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual é o propósito de Deus? É nós sairmos desse estágio de infantilidade, de crianças recém-nascidas, para sermos mestres. Aqui ele está falando daqueles que ensinam, repartam a palavra. Mas também depois ele tem falado aqui dos adultos, dos que estão já experimentados, maduros, têm as suas funções do Espírito exercitadas.
exercitadas, faculdades exercitadas. No original, academia espiritual. Olha só, está na moda, né? Da gente exercitar espírito, alma e corpo. Como ontem ouvimos, os três são importantes para Deus. Agora, eu preciso exercitar minha função da intuição, da comunhão, da consciência, para que isso seja trabalhado no meu homem interior, para não conhecer mais apenas a árvore do bem e do mal. Eu não quero nada com essa árvore. Agora eu preciso discernir, como o Rogério tanto nos estimula, discernimento espiritual, discernir as coisas. E aqui me vem uma palavra profética daquilo que recebemos aqui de ontem e hoje. Nós precisamos discernir se na nossa vida, nossa conduta, nossa casa, tem algo condenável diante do Senhor. Procedimento condenável, coisas incorretas, atitudes que nós nos tratamos um com o outro, seja na família, na casa, seja na igreja. Você diz amém? Dá-nos discernimento espiritual, Senhor. Nós precisamos da tua cooperação e nós sabemos que tu estás sempre pronto, o Espírito está pronto. Mas queremos, Senhor Jesus, orar e vigiar para que possamos discernir aquilo que tu tem para nossas vidas. De novo, a característica aqui então das crianças, dos carnais, é que eles são inexperientes, só se alimentam com as coisas básicas da palavra de Deus, em contraste com os maduros que têm as suas faculdades, é pela prática, não conhecimento intelectual, teológico. De novo eu saliento isso, não falando contra a palavra, nem contra o conhecimento, mas todo conhecimento precisa se tornar revelação. Eu me lembro de um retiro na chácara onde Moisés Moraes, querido, nos ministrou sobre uma palavra aqui que me tocou muito e me aclarou. Capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: eu não pude explicar muitas coisas, porque vós ainda vos tornastes tardios em ouvir. E depois, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: para que não vos torneis indolentes. E aí, claro, o meu português, acho que eu não estava nessa aula aí, não entendi direito, mas aqui olhando pelos apontamentos, preguiçosos, tardios para receber, para ouvir e aplicar. Uma espiritualidade passiva, neutra, fraca, apáticos e preguiçosos. Essa é a característica daqueles carnais que pelo tempo decorrido não cresceram para a normalidade daquilo que a palavra de Deus nos chama. Que nessa manhã há um anseio do meu coração que sejamos transformados. Como o Senhor já nos falou ontem e agora de novo pela manhã, pela palavra profética. Nós não queremos dar conhecimento para vocês. Nós queremos estimular. Queremos te colocar no corner, no ringue, para que haja mudança espiritual. Você diz amém? De novo, o apóstolo que escreve a carta diz, na versão King James: prossigamos rumo à maturidade. Capítulo 6, versículo 1, tem essa expressão muito linda em King James. Prossigamos, nos deixamos levar para o que é perfeito, diz na versão atualizada, mas na King James é melhor, ele diz assim: prossigamos para a maturidade. E no versículo 3 ainda ele confirma: sigamos, pois, avante. Ou você se contentar com uma estagnação espiritual, achando que ser carnal é algo plausível, aceitável, tudo bem, não é tão importante, eu fico numa segunda categoria. Eu quero dizer para ti que isso é um grave engano. Não é bíblico, não é aceitável pela palavra de Deus. Há um anseio do Espírito para que possamos avançar para uma vida superior, um plano mais alto. Quem deseja? Tu vê as mãos levantadas, Senhor.
Corações sinceros, que às vezes lutam com muitas dificuldades. Mas há um coração, há uma decisão nessa manhã. Não somente um desejo, mas uma postura espiritual. Queremos ser verdadeiramente espirituais, discípulos maduros, que possam ajudar outros, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem para mais um texto. É o 5º. 1 Pedro 2, versículos 1 a 3. Aqui, só para o nosso entendimento, Pedro declara que não tem nada de errado ser criança no devido tempo de ser criança. Ele fala a respeito de nós desejarmos o leite espiritual. Ele começa dizendo: despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas, obras da carne, toda sorte de, todo tipo de maledicências, fofoca, diz que. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. É importante nós entendermos que há uma fase legítima de toda criança recém-nascida ter expressões de carnalidade, de egoísmo, de centralidade em si própria. Isso faz parte desse estágio de criança. E nesse estágio, então, eu preciso realmente me alimentar de leite espiritual, que é genuíno, que é a palavra de Deus. Mas olha só, para que por ele vos seja dado crescimento. Diga comigo, crescimento. Diga comigo, crescimento para a salvação. E olha como continua o versículo 3. Se é de fato que tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Eu vou precisar parar um pouquinho aqui. Ontem, o Otcar nos levou para dentro daquela situação ali da Eva, com a tentação, e junto com a passividade daquele infeliz Adão. A Eva foi enganada, iludida, mas o infeliz optou, escolheu. De quem é a responsabilidade? Ontem Jonel citou Romanos 5,12, fala que através de um homem. Quando tu lê ali direto Gênesis 3, tu pensa, não, foi a mulher. Eu sabia. Não, através de um homem. O homem escolheu, o homem optou. O homem preferiu, se acovardou. O Otcar mencionou o livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Nós recomendamos esse livro. Às vezes tem algumas coisas ali que fogem um pouco, mas aquela primeira parte ali, ele é denunciador. Eu me lembro até hoje. O Silêncio de Adão. A Marta, numas férias, né? Sempre as esposas, né? Preciosas. Eu estava ali na rede e ela chegou assim: Joãozinho, tem um livro aqui, porque nós fomos hospedados na casa de um dos pastores lá em Florianópolis, e na biblioteca ali ela achou esse livro. E ela chegou assim de mansinho, ela foi muito prudente. Ela chegou de mansinho: que tal, de baixo, esse legal. Eu disse: não, todo dia, todo ano eu leio 3, 4 livros, eu estou sempre lendo. Eu amo ler. Aí eu pensei, eu vou ler um mais light aqui, né? Olhei o título, pai, isso aqui é encrenca. E a Marta, pela atitude dela tão espiritual, disse: não, ela está aprontando. Mas ela foi muito sábia. Ela não insistiu, ela não tentou argumentar. Ela, depois de 2 dias de novo, ela voltou de novo. Depois do 3º dia de novo, mas com muita mansidão. Até que eu peguei. Quando eu peguei, eu disse: meu Deus do céu, quem é que tem uma câmera aqui, era antes do Big Brother, né? Quem é que está filmando a minha vida, meu interior? Esse cara está me... Disse: não é possível. Toda a minha passividade, todo o meu silêncio diante das dificuldades, todo o meu engessamento, não nas coisas de fora, no trabalho, com os discípulos, era a bam, tinha a palavra de Deus, tinha a solução, tinha a direção. Mas na casa, no relacionamento conjugal com os filhos, era um 0 à esquerda, porque eu não tinha visto que herdamos essa malignidade de Adão.
Mas quando eu vi a libertação em Cristo, que agora eu não estou mais em Adão, agora eu estou no segundo homem e no último Adão. Segundo homem de uma nova raça. Mas nem vamos entrar mais nisso, né? Mas é um bom dia de Páscoa dos homens ressuscitarem. Saírem da passividade, do sofá, da estagnação, da falta de estar de corpo presente, mas não está com o espírito ligado. Está vendo o jogo, assistindo o noticiário, vendo ali as mídias sociais e o problema não lhe toca. Vamos nos levantar, homens? Vamos lá, homens, levanta a mão aí. Deixa a passividade, deixa a estagnação, deixa eu ficar calado diante dos problemas, se acovardando. Você precisa falar a palavra de Deus para a tua casa. Mesmo que seja, eu não sei, querida. Eu aprendi vou te dar essa dica. Porque as esposas sempre querem, o que tu vai fazer, né? Não sei se a tua é assim, né? Sempre quer que tu faça algo e vem. Eu estou dizendo com todo amor a Marta, diz, não me cita. Eu disse, é impossível. A gente é né? Mas só vou citar coisa boa. Mas as esposas precisam de uma definição. Nós somos cabeça. Elas dependem. No início eu me sentia no corner e eu começava a me defender. E aí virava, né, tudo que era carnalidade. Depois eu aprendi um segredo. Esse segredo que eu quero te contar agora. Depois né, me dá um cafezinho depois. Lá fora, aqui dentro não. Eu aprendi de que eu não tenho que saber tudo. E eu disse, querida, eu não sei qual é a palavra de Deus agora para essa situação. Mas eu sei onde tem. E eu vou buscá-lo. Eu vou ficar na presença do Senhor até que Ele me fale, até que Ele me diga, até que Ele me mostre. E aí eu voltava. Está aqui, querida, esse é o caminho. Tem pastor nessa casa. Meu marido é o meu pastor e nada nos faltará. Já dizia o Thelminho Weber há muitos anos. Amém? Mas eu estava falando aqui que nesse estágio de recém-nascido nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual, para que haja crescimento. E nós precisamos nos despojar então, mortificar. Nós precisamos encerrar essa encrenca braba, fazendo morrer cada dia na cruz. Nós vamos entrar isso na segunda parte. Tudo aquilo que era do meu homem anterior, meu velho homem. Maldade, bota o versículo 1 ali. Toda malignidade, maledicência, hipocrisia, dolo, engano, mentiras, invejas. Isso precisamos despojar. Isso é mortificar as obras da carne. Isso é tomar a cruz. Isso é ser espiritual. Eu não me identifico com a velha criação do homem Adão natural. Agora eu sou espiritual. Eu desejo, decido, escolho as coisas espirituais, que vai me dar crescimento. Mas tem um detalhe aqui, que há alguns anos, muitos anos, Deus me mostrou. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ontem o Otcar, com muita graça, nos trouxe da tentação do diabo. Das primeiras coisas que Eva caiu foi duvidar da intenção e do coração do Pai para com ela. E ali entrou a cunha do diabo. Enquanto que tu não está fundamentado, eu sei que meu Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o salmista. O Senhor nunca tem segundas intenções contigo. Ele nunca está querendo te pegar e tirar o tapete, te deixar com o pincel na mão, numa furada. Eu quero te dizer de todo o coração,
Deus é bom. Deus só tem, seus pensamentos são mais altos, são bons. Seus projetos são bons. Ele quer o bem, o desenvolvimento, a graça. Se o sofrimento presente, a tribulação, a tentação, as dificuldades aparentam algo de dolo no coração de Deus, isso não procede, porque nele não há luz e trevas, nele só há luz. Toda boa dádiva é do Pai das luzes, diz Tiago capítulo 3. Você diz amém? O Espírito Santo está me dizendo que tem algumas pessoas aqui que precisam se render, porque ainda lutam com Deus com uma desconfiança, como uma insegurança, como se o Senhor não quisesse o melhor. Por situações que houveram no passado, tu precisa de cura. Situações que aparentemente Deus possa ter falhado contigo, mas nunca é essa a verdade. Deus não falha, Ele é fiel, Ele é Pai, Ele te ama. Seja curado em nome de Jesus. É o ano do jubileu da graça de Deus sobre nossas vidas. De novo, deixa eu anotar aqui, 201, acho que era aqui. Como é a característica de uma criança? Qual é as marcas? Uma criança não pode servir a si mesma. Ela é desesperadamente dependente dos outros para tudo. Ela pode dar alegria aos outros, mas ela não pode ajudar. Uma criança absorve a atenção, espera ser o centro do seu pequeno mundo. Uma criança vive no campo dos seus sentimentos, sendo inteiramente governada por elas. Se tudo vai bem, ela está satisfeita e sorri. Mas ela é excessivamente sensível, e se o seu desejo é impedido em algum ponto, ela rapidamente o torna conhecida em vigorosa representação. Está sendo tão legal viver essa vida de avô. Tem tantos companheiros. Não cheguemos ainda no nível de Ismael, da Rita, com 12, 14, meu Deus do céu. Oh, Senhor. Mas é tão lindo de ver. Tem uma das gurias, não sei se o Dani e Tchelle estão aqui, né? Mas a Sarinha está ali. A Sarinha, uma boneca. A Maria, outra. Eu não posso, mas eu vou falar da Sara, porque essa semana de novo. Estava lá em casa cuidando deles, o Davi estava no hospital se recuperando, né? E ficamos dormir. É uma boneca, você não consegue imaginar ter carne ali, porque é uma coisa mais linda, mais mimosa. Enquanto que tudo vai bem, né? E a cada 3 minutos tu tem que suprir algo, fazer algo, entreter algo, dar comida, fazer, tirar um brinquedo, não dar briga, né? Porque ela é criada com 2 guris mais velhos, ela se interpõe, aquela pastinha ali, olha, pega brinquedo. A Maria a mesma coisa, não é? A Teté também, é tudo igual, não estou falando de uma distinção aqui nem nada, mas o que é interessante, que tudo vai bem, ela é um sorriso só, até que tu contraria a vontade dela. Ela diz, eu vou para casa. Não quero ficar. E olha que eles não querem nunca ir para casa, querem sempre ficar na casa dos vós. Mas quando desse tamanho, com aquele rosto angelical, aqueles cachinhos dourados, ela disse, eu não quero mais ficar aqui, eu vou para minha casa. É uma porque aqui eu não posso fazer o que eu quero. Na casa dela também não, né? Mas como é que pode? Quem não acha que o pecado é herdado? Jeová. Agora é natural ela ser criança, não tem nada de errado ela, completou 3 anos, né? Fizemos uma festa semana passada juntos ali, foi tão lindo. 3 anos ser carnal e recém-nascido, criança, chega a ser, a gente começa a olhar um para o outro ali, a Marta e eu começamos a rir, né? E a gente não dá muita colher, não. Aqui é conforme o vovô e a vovó. Oh, Senhor.
problema é encontrar uns barbados de 23, 33, 43, 53, 63 que se comportam. Se não for feita a minha vontade, eu vou sair da congregação. Não estou mais no discipulado, não quero mais congregar aqui. Aqui é muito chato aqui. Falam que eu não posso fazer determinadas coisas. Oh, Senhor Jesus. Precisamos crescer para essa espiritualidade que o Senhor nos chama. Concluo a sequência aqui e depois vamos fazer o final, antes de dar intervalo. Mas 1 João, de novo, texto conhecidíssimo. Filhinhos, jovens e pais. Ontem já foi citado, então não preciso entrar em detalhe. Filhinhos, tecton aqui. Filhinhos, amados, queridos, preciosos. Não tem nada de ser errado em ser filhinho no tempo de ser filhinho. Mas o Senhor nos chama para sermos jovens. Vós sois fortes, 1 João 2, 12 a 14. Vós jovens sois fortes, porque tendes a palavra de Deus habitando em vós. E tendes vencido o maligno. Aplicando a palavra, aplicando os recursos. Tudo que nos foi dado gratuitamente na cruz. Agora eu aplico na minha vida para crescer de um estágio de filhinho, tecnon, infantil, criança, para jovem e para a paternidade de Deus na minha vida. Vós, pais, conheceis pelo Espírito daquele que existe desde o princípio. Amém? Esse é o progresso de todo discípulo. O permanecer numa eterna infantilidade é uma anomalia, e me desculpe, aberração, e um perigo muito grande, porque o Senhor nos chama para sair da carnalidade, para entrarmos como jovens e como pais espirituais. Você diz amém? É interessante que o Espírito Santo, ele está insistindo nesses dias, nesse retiro de Páscoa, acerca da adoção. Eu tinha preparado a mesma palavra do que o Zé Gustavo ontem. Poderíamos falar muito ainda sobre esse processo de crescimento, o desejo de Deus, o projeto do Senhor de crescimento espiritual, o anseio do coração do Pai para nós no seu propósito. E eu não tenho dúvida que o Senhor está colocando como uma palavra rema para esse retiro, esse sairmos de tecnon para entrarmos no uios, pela uiostosia, vocês me ajudam aqui a expressão, né? Adoção de filhos maduros. Outro livro que recomendamos fortemente é o livro do Supremo Propósito, do Deverny Fronk. E foi através dele que eu, pelo menos, recebi essa revelação. Fernando tem sido usado pelo Senhor para falar muito sobre essa questão da paternidade aqui, também de um aspecto um pouco mais romana, né, do que grega. Mas quando ele fala aqui, ele traz um exemplo muito claro. Vou ler aqui. Ser um filho é infinitivamente superior ao ser uma criança. Esses dois termos nunca são usados indistintamente pelo Espírito Santo. Não se trata de uma diferença de parentesco, mas de posição. Todo filho de Deus que é nascido de novo tem em si mesmo a natureza do Pai. É um amado membro da sua família. A adoção, por sua vez, não pode torná-lo mais íntimo, mais querido, mas, no entanto, dá à criança um status do qual ele não desfrutava antes. Coloca ele em uma posição que não ocupara anteriormente. A adoção é o reconhecimento de que a criança se tornou filho adulto, atingiu a maioridade. É o selo da aprovação da sua maturidade de mente e caráter. A criança é aquela que nasceu de Deus. Um filho é aquele que foi ensinado por Deus. Uma criança tem a natureza de Deus. Um filho tem o seu caráter. Isso é ser espiritual. Quando o Senhor nos adota, é para esse
propósito, adotando a sua própria criança, ainda filho menor, nessa cerimônia, nessa celebração, agora como filho adulto, maduro, responsável, o coração e a carga nos negócios do Pai, ansiando ombrear e cooperar inteiramente nos negócios do reino, do nosso Deus e Pai, vivendo para agradar a Ele em tudo, e disposto a sacrifícios e renúncias para esse propósito. Eu queria te pedir que quem gostaria de nessa manhã e nesse retiro de Páscoa 2024, de escolher, Senhor, eu quero ser um filho uios, se colocasse de pé. Não se coloca como algo religioso, não se coloca porque outros se levantaram, meus olhos estão fechados aqui, mas se coloca diante do Senhor e diga para o Senhor hoje, definitivamente, Senhor, eu escolho, eu decido crescer, prosperar, alcançar a salvação plena, deixar a infantilidade, a carnalidade. Eu quero avançar para aquilo que tu tem para a minha vida. Eu anseio, eu desejo a completa adoção. Filho, filha madura, coração no reino, responsável, que olha para os outros e não mais para si mesmo, por mais que nós tenhamos necessidades, o Senhor conhece e o Senhor vai suprir-nos, mas é quando nós nos entregamos para o seu reino e para a sua glória, o Senhor vai cuidando de todas as nossas necessidades. Senhor, nessa manhã a tua igreja, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tantos visitantes queridos, São Borja, São Paulo, tantos lugares que estão nos visitando, Recife, tantos lugares de toda parte. Senhor, nós nos levantamos em fé para darmos resposta ao teu propósito. Tu necessita que nesses dias finais que antecedem a tua volta, a igreja seja gloriosa, pura, santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem mistura de carnalidade, Senhor. Nos purifica, nos limpa, nos lava, nos trata, nos disciplina, nos forma, nos discipula para homens e mulheres maduros do teu Espírito. Tu pode dizer com a tua boca, tu pode em voz alta dizer, sim, Senhor, eu quero isso, eu decido isso, eu escolho, cumpre em mim a tua vontade, seja feito a tua vontade, não a minha carnalidade, não a minha infantilidade, Senhor. Cansei, chega, eu quero me estender e cooperando com o teu propósito. Me vem o cântico, o Espírito, a noiva dizem, vem. Amém, assim é, o Espírito dentro de ti geme, yes, agora, final, estou conseguindo chegar lá, o Espírito intercede por ti, como vimos ontem, dizendo, é para esse propósito que eu te redimi, que eu te dei a minha vida, que eu te incluí em toda a minha obra, e te dei do meu Espírito, obrigado, Senhor. Obrigado pela sensibilidade. Vamos cantar esse cântico antes de darmos o intervalo. Aleluia, Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem.
dizem amém. De Deus, princípio e fim, o Espírito e a noiva dizem vem. Ah, o Espírito se alegra em nós. Aquele que venceu e vivo está Jesus. Amamos tua vida, queremos contigo estar. Aleluia. Eternamente tua face contemplar e adorar, te adorar. Mais uma vez. O Espírito e a noiva dizem vem. E diz amém, assim seja na minha vida. Ao Verbo de Deus, princípio e fim, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que venceu e vivo está. Sim, eu farei isso, Senhor. Amamos tua vida, queremos contigo estar. Eternamente tua face